bom dia, que bom poder iniciar este domingo. Claro que já agora já são 10 e pouco, não é? Mas é bom sempre poder iniciar o nosso dia e espero que a noite seja sido boa, esteja, puderam descansar, puderam estar a recuperar forças e também a preparar-se para ter um tempo especial os domingos. E aqui, deixe-me falar uma coisinha antes de nós entrar ao estudo da palavra do Senhor. Que interessante, que importante é nós poder dedicar um tempo na semana para acompanhar, para estudar a palavra do Senhor e para estar em comunhão com Deus, sim, e com os irmãos. Claro que agora isso é um pouco difícil, não é? Por aquela questão que nós estamos a passar da pandemia, mas é tão bom poder estar em contato ainda usando os meios que Deus nos permite usar. Nós precisamos nos policiar para estabelecer um tempo onde eu possa ter comunhão com Deus, que é a necessidade primária, e comunhão também com o Senhor, com os filhos do Senhor, com a família do Senhor, que é a sua igreja, não é? Muitos de nós estamos com muitas saudades, para nós é um tempo muito difícil não poder estar com os irmãos, não poder dar aquele abraço, poder estar falando, rindo, e uma questão que os crentes gostam muito de fazer é uma questão de comer juntos, não é? Ter aquele convívio, mas temos a esperança e temos a certeza que nosso Deus vai nos permitir chegar a isso. Então, tente sempre deixar um tempo. Sim, eu sei que com os horários agora, as atividades, muitos não estão a trabalhar ou estão a trabalhar desde as suas casas, mas é bom poder deixar um tempo para estudar a palavra do Senhor e para estar em comunhão com nossos irmãos. E agora temos tantas possibilidades, não é? Temos tanta coisa para escolher até. Há tantas igrejas, há tantos pastores que estão a pregar, e nós poderíamos passar o dia todo assistindo a realmente pregações e ser alimentados e estar a crescer. Mas aqui vai uma dica, sim? Por favor, acompanhe aquelas atividades que são da sua própria igreja. Sim, essas têm que ser prioridade. Lembrem que há uma responsabilidade, aqueles que são membros de uma igreja em particular, poder acompanhar e poder mostrar o seu compromisso através de estar presentes, de estar a guiar aqueles que acompanhar aqueles que estão a nos guiar. Eu quero convidar-te que possas abrir a tua Bíblia no Evangelho de Mateus. Nós estávamos a estudar o Sermão da Montanha e nós vamos a continuar a fazer isso. Então vamos a abrir Mateus, capítulo 5, no versículo 43 ao versículo 48, e vamos a encerrar este capítulo do Sermão da Montanha. Nós temos que lembrar que o Sermão da Montanha vai do capítulo 5 até o capítulo 7, e cada capítulo está organizado de uma maneira que há temas que o Senhor Jesus Cristo está a tratar, e aqueles que fizeram a capitulação ou colocaram os capítulos, eles tentaram também seguir essa ordem. Mateus capítulo 5, vamos ler o versículo 43 ao versículo 48. Diz assim a palavra do Senhor: Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai, porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que faceis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos,
como perfeito é o vosso Pai Celeste. Vamos orar e depois nós continuamos a falar sobre esse texto da palavra do Senhor. Nosso Deus, obrigado. Obrigado por poder estar juntos hoje, domingo, que é o dia que nós sempre apartamos para ter um tempo de comunhão como igreja, e estamos a falar como igreja, Senhor, como o conjunto de filhos, o conjunto de irmãos na fé, o conjunto de pessoas que acreditam em Jesus Cristo como o seu Senhor e Salvador pessoal. Deus, pedimos que tu estejas a nos guiar neste tempo. Queremos que o teu Espírito Santo abra-nos os olhos, abra-nos as mentes e fale a nossos corações. Deus, tira de nós tudo aquilo que talvez possa nos desviar, fazer desviar. Livra-nos, Deus, de falar alguma coisa que te ofenda. Nós não queremos, Senhor, ensinar nada que não esteja conforme a tua palavra. E, Senhor, livra-nos das heresias, livra-nos dos falsos mestres e ajuda-nos, Senhor, a poder ser ouvintes e estudantes da tua palavra, fiéis, para que nós também possamos ensinar isso mesmo a outros. Obrigado, Deus, por esse tempo. Oramos a ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Pronto, estamos acabando o capítulo 5. E no final do capítulo 5, Jesus nos vai falar de um tema bem complicado. Sim? Nós vivemos uma sociedade e a nossa realidade hoje nos fala que é fácil amar e gostamos de amar. É muito bom amar aqueles que gostamos. Gostamos de amar aqueles que gostam de nós. Então, é muito fácil fazer isso, não é? Eu amo a minha esposa porque ela me ama e nós temos um relacionamento de muitos anos já juntos. Eu amo meus filhos porque eles são meus, não é? No sentido de que formam parte daquele círculo íntimo que eu tenho. Eu amo meus amigos porque são meus amigos, eles gostam das mesmas coisas que eu gosto, eles compartilham a mesma coisa que eu gosto de fazer, eles dão algumas dicas para mim, para que eu possa ser melhor, eles estão comigo. Então, claro, é fácil amar, mas aqui Jesus está a levar a questão do amor um bocado além, não é? Aqui é como que Jesus está a tentar tirar-nos do nosso, da nossa zona de conforto e levar-nos realmente a novo patamar. E é interessante, porque Jesus justamente vai falar de uma questão. Eu tenho que amar os meus amigos, claro que sim. Eu tenho que amar a minha família, claro que sim. Mas também eu tenho que esticar esse amor a aqueles que não gostam de mim ou aqueles que por alguma razão eu não tenho muito feeling, não é? Não tenho muito, não estou muito perto deles. Uma coisa que nós precisamos lembrar sempre quando estamos a estudar o Sermão da Montanha é que o propósito daquilo que Jesus está a ensinar aqui não é nos tornar melhores pessoas. Sim, aqui não há, o objetivo não é nós sermos mais moralistas, ser mais corretos. Claro que se nós vivemos dessa maneira, isso vai ser um dos resultados, mas não é isso o propósito de Jesus. Não é que Jesus está a dar-nos uma lista de coisas que nós temos que fazer. Então, quando eu cumpro uma dessas áreas, eu vou checando, não é? Eu vou falando, já está, isso já fiz. Não, o propósito do Sermão da Montanha, e principalmente dessa secção que iniciou no versículo 21, quando Jesus fala e faz aquele contraste de ouvistes que foi dito, mas eu, porém, vos digo, é justamente dar-nos evidências, que nós possamos evidenciar aquilo que já Deus fez nas nossas vidas, evidenciar a nossa conversão e não ganhar a salvação. Esse é o propósito. Então, quando nós estudamos o Sermão da Montanha, nós temos que ter isso sempre nas nossas mentes e lembrar isso. Aqui não se trata daquilo que eu faça para merecer alguma coisa de parte de Deus.
aqui se trata daquilo que eu faço, porque eu já recebi alguma coisa de Deus, principalmente a sua salvação. Quando nós pensamos em o amor, sim, a primeira coisa que aparece nas nossas mentes é a questão de amor, aquele sentimento, aquela emoção, não é? E eu estou a ver aqui alguns amigos a colocar os corações, não é? Porque estavam a falar, força, Carlos, nós gostamos de ti, enquanto fale coisas que eles queiram ouvir. Não, mas nós conectamos amor com o sentimento bom, sim. Só que nós precisamos lembrar, amor é mais que isso. Envolve sentimento, sim, envolve emoção, claro que sim, mas amor é muito mais que isso, e isso que Jesus vai falar aqui. Agora, deixe-me só fazer sempre a divisão que nós fazemos. Vamos ver primeiro a perspectiva dos escribas e dos fariseus, não é? E depois ir ao contraste que Jesus nos dá. Por que os escribas e fariseus ensinavam: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo? Será que isso estava no Antigo Testamento? Era isso que o Antigo Testamento estava a ensinar? E a resposta rapidamente é não. Nós não temos, nós não encontramos em parte nenhuma do Antigo Testamento o ensino que fale que eu tenho que odiar os meus inimigos. Sim. Claro que nós encontramos sim a primeira parte, amarás o teu próximo. E deixe-me só lembrar-vos onde está isso. Levítico, capítulo 19, versículo 18. Levítico 19, 18 fala assim: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Interessante, sim? Aquilo que Jesus falava de amar ao próximo, ele estava a lembrar o que a lei já falava, o que Deus já tinha falado no Antigo Testamento. Mas vocês puderam perceber aqui que não há menção nenhuma a odiar o inimigo, não é? Ao contrário, aqui fala, não te vingarás, conectando com aquilo que já estudamos da secção anterior aqui, do versículo 38 até o versículo 42, de não vingar-se. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Como que os escribas e fariseus talvez chegaram a essa conclusão para ensinar isso? Nós temos que talvez buscar uma atenuante, não é? E encontrar que nós encontramos isso no Antigo Testamento. O Antigo Testamento frisa muito na questão da justiça de Deus. O que tinha que ser feito? O que Deus demandava do ser humano como parte da sua justiça? Então, muitas vezes eles focavam-se na questão pessoal, esquecendo que aquilo que o Antigo Testamento estava a resguardar, ou estava a ensinar, era que Deus é justo e ele estava a demandar justiça. Mas isso não podia ser aplicado de forma pessoal. Por exemplo, Deus mandou acabar com vários povos no Antigo Testamento. Eles tinham que literalmente acabar com os amalecitas, por exemplo, por uma razão da justiça de Deus, porque eles não reconheciam Deus como seu Deus. Mas Deus é soberano, Deus é o justo e ele pode demandar isso. Só que os escribas levavam isso também ao terreno pessoal. Ele falava, tu também te podes odiar os amalecitas. E ali eles já estavam a fugir daquilo do ensino do ensino bíblico. Eles estavam a fugir do princípio judicial das escrituras e não faziam diferença entre isso e a vida comum. Mas olha o que a lei também falava ali em Êxodo capítulo 23. Deixa-me ler Êxodo capítulo 23, no versículo 4 e 5, diz assim: se encontrares desgarrado o boi do teu inimigo, se encontrares desgarrado o boi do teu inimigo, ou o seu jumento, lo reconduzirás. Se vires postrado debaixo da sua carga o jumento daquele que te aborrece,
não o abandonarás, mas ajudá-lo-ás a erguê-lo. Interessante. A lei está a ensinar totalmente o contrário daquilo que os escribas e fariseus ensinavam. Sim, ao contrário de ter uma atitude de vingança ou uma atitude de tentar fazer sentir o meu inimigo que eu não gosto dele, a lei falava ao contrário, falava que eu tinha que ajudar o meu inimigo, que eu tinha que atuar justamente com ele. Então, ali é onde nós encontramos como os escribas e fariseus, eles estavam a se desviar daquilo que Deus falava na sua palavra, daquilo que Deus ensinava na sua palavra. Jesus Cristo, então, ele vai fazer aquele contraste, ele vai usar aquela expressão que é a sexta vez que ele usa, não é? Eu, porém, vos digo. E lembra que quando Jesus fala isso, ele está a colocar ele como o autor da lei e ele como o intérprete verdadeiro da lei. E ele vai dar um sentido correto. E aqui vai falar-nos o Jesus Cristo e ele vai levar quando ele fala: Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. E orai pelos que vos persigam. Isso demanda muito de nós. Isso demanda que nós tenhamos que ver o que isso implica para nós, não é? A primeira coisa que nos vem à mente é, mas como que eu posso fazer isso? Como que eu amar ao meu inimigo? O que isso significa quando Jesus está a falar isso? E nós, para isso, precisamos voltar para trás, sim? E ver como Jesus Cristo inicia a sua fala. Ele está a falar aqui de que nós, para formar parte do seu reino, nós temos que fazer alguma coisa. O que nós tínhamos que no capítulo 5, no início, no versículo 3, quando ele nos fala: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. E nós tínhamos falado de isso. A única maneira que eu possa formar parte do reino de Deus é reconhecendo que eu estou na falência. Reconhecendo que se Deus não tem misericórdia de mim, se Deus Deus não me ajuda, eu não tenho esperança, eu não tenho salvação, eu não tenho a maneira de continuar a viver, porque eu preciso de Deus. Então, o pobre no espírito é aquele que reconhece a sua grande necessidade. Quanto eu preciso de Deus, quanto eu preciso da salvação que Ele me dá. Porque nós temos que lembrar qual que é o problema do homem. Sim? E cada vez que eu falava isso na igreja, não faltava aquele irmão que falava: o problema do homem é a mulher, não é? Mas não é isso. Qual que é o problema? Será que o problema do homem é econômico, ainda que isso nos atinja? Será que o problema do homem é social, é ter amigos? Será que o problema do homem é a questão da saúde? Sim, somos atingidos por doenças. Agora nós estamos a sofrer isso. Mas o verdadeiro problema do homem é que o homem é inimigo de Deus. Nós somos inimigos contrários a Deus. E Deus, por causa da sua justiça, aquilo que nós estávamos a falar no início, ele tem que nos condenar a viver separado dele eternamente. Mas, graças a Deus, ele próprio providencia uma saída através do seu Filho Jesus Cristo, através da morte de Jesus Cristo na cruz. Então, o que eu preciso? Eu preciso reconhecer. Eu não sou nada. A minha vida não tem valor se não fosse por Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo vai ainda mais além. Se nós vamos a Marcos, capítulo 10, versículo 15, Jesus nos vai falar de que nós temos que ser como crianças. Olha o que diz Marcos 10, 15.
Eu estou correto no texto? Acho que Marcos, estava em Mateus. Marcos, capítulo 10. É tudo em vivo, irmãos, então vocês sabem que isso acontece, não é? Marcos, capítulo 10, no versículo 15, diz assim: Então, tomando, quando fala está a falar das crianças, em verdade vos digo que quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele, de maneira nenhuma, como que uma criança. Onde estávamos a ver alguns vídeos com meus filhos, não é? Como as crianças dependiam totalmente dos seus pais. Sim? Aqui quando o bebê é pequeno, não é? E ele vai a subir no colo do pai, ele está no colo do pai ou da mãe. Ele não está a segurar a roupa pensando e suplicando ao pai, por favor, não me solta, por favor, eu preciso, eu estou cá, lembra que eu sou. Não, ele está completamente entregado. Sim. Primeiro porque ele é indefenso, ele não pode fazer nada, ele não tem o poder para nos segurar, que ele tem que depender de nós. A mesma coisa que nós precisamos fazer isso, declarar a nossa impotência, nós não podemos, não temos o poder de mudar a nossa realidade e nós precisamos que Deus faça isso por nós. Outra parte de Marcos, um pouco mais para trás, Marcos capítulo 2, Jesus falava uma verdade tão interessante, versículo 17, Marcos 2, 17, diz, tendo ouvido isto, respondeu-lhe, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Uau! Sim. Aqueles que vão entrar no reino de Deus, aqueles que estão no reino de Deus, são aqueles que reconhecem que estão doentes, que têm um problema. Sim? Não são aqueles que se acham, não, eu não preciso de ninguém, eu próprio eu consigo fazer tudo. Realmente é muito difícil ajudar esse tipo de pessoas. Não é? Mas aqui Jesus está a falar que quem entra no reino dos céus, quem faz parte da família de Deus, é aquele que reconhece a sua realidade. É aquele que reconhece a sua realidade. Então, o que tem a ver isso com amar os inimigos? É que eu primeiro preciso experimentar isso na minha própria vida. Se eu não experimentei o amor de Deus em mim, e lembra, nós éramos inimigos de Deus, e sendo inimigos, Deus nos amou. Sim? Se eu não experimento isso primeiro em mim, é impossível que eu possa fazer isso pelos outros. Sim? Eu posso até ser o moralista, não é? E tratar de fazer bem aos outros, ainda que eles me façam mal, mas não deixo de ser somente isso, um moralista. Mas isso não muda nada no meu relacionamento com o Senhor. Não fala nada de quem sou eu perante Deus. Então, eu primeiro preciso experimentar isso na minha vida, sim? Para depois eu poder fazer isso com aqueles que talvez até não gostem de mim. Nós temos uma parábola no Novo Testamento, que foi Jesus quem contou, não é? Que nos fala muito bem disso, que é a parábola do bom samaritano. Lembra, o bom samaritano, sim? Aquele judeu que ia, não é, fazendo uma viagem, foi atacado por ladrões, ele foi deixado quase morto, e a Bíblia faz questão de deixar esse detalhe, ele estava quase morto, e passam duas pessoas religiosas, não é? E nenhum deles é capaz de dar os primeiros socorros. Por quê? Porque eles tinham que cumprir a cerimônia, eles tinham que cumprir a lei cerimonial, e era mais importante fazer isso que auxiliar aquele que estava em necessidade. Samaritano, inimigo dos judeus, sim? Alguém que tinha todo o historial, vamos colocar no nosso tempo, não é? Alguém que era perseguido, alguém que foi maltratado, um imigrante que foi maltratado por alguém da terra. Ele tinha o direito de falar:
pronto, eu sou samaritano, não posso fazer nada. Mas Jesus colocava ele como ele auxiliando, e não somente isso, ele pegou naquele homem, curou as feridas, aquilo que ele podia, colocou no jumento dele, levou até um hotel e pagou o hotel, sim, e os cuidados que ele iria precisar. Isso é amar os inimigos, e ali nós temos um exemplo terrível, sim, de o que significa o amor ao inimigo. Agora, a pergunta que pode surgir mas eu não tenho inimigos. Na realidade, todos nós temos inimigos, todos nós, pessoas que não gostam de nós, não é? Alguns mais que outros, ou pessoas com quem nós não nos damos muito bem. Geralmente nós tentamos fazer como aquele rabino judeu fazia, não é? Orava quando ele estava sendo perseguido, estava no tempo dos romanos, e ele orava pelo César, pelo imperador, e falava: Deus abençoe o César, mas longe de nós. Né? Muitas vezes essa é a nossa atitude. Mas Jesus dá algumas dicas de quem que é o nosso inimigo. Se nós vemos aqui, e quando ele fala que nós temos que orar pelos que nos perseguem, sim, aqueles que decididamente fazem coisas na nossa contra, que decididamente estão a sempre implicar conosco, não é? No teu trabalho, tu estás a trabalhar, mas há colegas de trabalho que implicam contigo porque tu eres cristão, ou porque tu eres diferente, ou porque tu não fazes as mesmas coisas que ele faz. Então, isso entra dentro da categoria dos inimigos. Também Jesus mais para frente fala que Deus faz nascer o seu sol sobre maus e injustos. Quem que são os maus e injustos? São aqueles que se resistem a Deus, que se rebelam a Deus, não querem reconhecer, e eles também entram nessa categoria de inimigos, não é? Ou aqueles que não nos amam, ou aqueles que não são nossos irmãos. E aqui o detalhe é interessante, porque a pergunta que surgia na cabeça dos judeus era a questão justamente: quem que é o meu próximo? Quem que é a quem que eu tenho que amar, como nós vimos lá em Levítico, a quem que eu tenho que amar? E então os rabinos ensinavam: bom, tu tens que amar aos judeus, sim, aqueles que são da tua raça, e aqueles que têm pensam da mesma maneira que tu. Por exemplo, se tu eres fariseu, tu tinhas que amar aos fariseus, sim? Porque os outros já estavam desviados do correto cumprimento da lei. Então, Jesus aqui, ele abrange, ele abre mais, faz mais abrangente a questão de amar, quando ele fala que nós precisamos amar aqueles que não nos amam, se saudades somente os vossos irmãos, desculpa, se amardes, porque se amardes somente os que vos amam, se que recompensa tendes? Aqueles que não nos amam, nós estamos a abrir mais, e também aqueles que não são nossos irmãos, aqueles que não são da nossa própria raça, aqueles que não são da nossa própria cultura. Isso também está abrangido. Nosso amor tem que chegar até lá. E esse é um grande desafio para nós. Ali, voltando aqui a Levítico 19, eu só quero ler outro texto, em Levítico 19, no versículo 33, diz uma coisa muito interessante. Diz assim: se o estrangeiro peregrinar na vossa terra, não o oprimireis. Como o natural será entre vós o estrangeiro que peregrina convosco. Amá-lo-eis como a vós mesmos, pois estrangeiros foste na terra de Egipto. Eu sou o Senhor vosso Deus. Só deixe-me fazer aqui um pequeno parênteses, sim? Não é fácil ser imigrante. Não é fácil estar a morar em uma terra diferente. Mas que bom é quando nós podemos tratar os imigrantes como pessoas que são da nossa própria terra. Sim? Ainda mais os crentes.
Porque dentro da família cristã não deveria haver essa diferença. Ah, não, vocês são de tal raça, vocês são de tal nacionalidade, vocês são de tal país e nós somos do outro. Nós somos cristãos, sim? Nós somos filhos de Deus. Talvez falamos diferente. No caso meu, eu estrago o português, não é? O portunhol aparece ali. Mas somos membros da família de Deus. Então, o trato que tem que ser dado àqueles que são filhos de Deus, precisamos lembrar disso. Sim? O estrangeiro precisa ser amado. Somente quem foi imigrante sabe o que significa ser imigrante. Sim? Somente quem já teve que sair do seu local sabe que não é fácil. Não é fácil estar em outra cultura, outra língua, outros costumes. E que bom é que nós possamos praticar o amor para com eles também. Vamos voltar aqui ao texto. E a pergunta que surge ali é: ok, tá bem, já está, tenho que amar o meu inimigo. Mas o que significa isso? Como que eu vou amar o meu inimigo? E Jesus também aqui está a falar de como que eu posso amar o meu inimigo. E vamos fazer o contrário, vamos ver no texto desde o final. O que eu tenho que fazer com o meu inimigo? Uma coisa básica, cumprimentar. Sim? Jesus fala, e se saudardes somente os vossos irmãos, que faceis demais? É tão bom quando uma pessoa te cumprimenta sem te conhecer, mas dá um sorriso. Sim, nós não precisamos estar com a cara fechada o tempo todo. E ainda mais hoje, não é que estamos com essa questão do distanciamento social, que nós não podemos estar juntos, mas isso não significa que eu não posso dar um sorriso com aquelas pessoas que eu tenho que encontrar no supermercado, estamos todos com medo, mas eu posso dar um sorriso, eu posso ser agradecido com aqueles que estão fazendo um serviço no supermercado, na Câmara, em outros lugares. Se inicia por ali, ainda que talvez eles não estão a fazer um bom serviço, ou não estão a fazer da melhor maneira, ou não estão fazendo como eu quero. Mas eu posso iniciar por cumprimentá-los, diz Jesus. Outra coisa, cuidando das necessidades. Sim? Quando fala aqui o texto e Jesus fala que Deus ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons e vir chuva sobre justos e injustos. Sim? Aqueles que moram nas aldeias sabem qual é necessário é o sol e a chuva para a semente, para a terra e para que a colheita seja boa, não é? E Deus faz isso, ainda com pessoas que não reconhecem a Deus como Deus, que não reconhecem a sua soberania e ainda se rebelam contra Ele. Mas Deus faz nascer isso, Deus cuida das suas necessidades físicas, e quanto mais nós podemos fazer isso neste tempo, não é? De poder dar um serviço, ainda aqueles que não gostam de nós, mas nós não estamos a fazer por causa deles, nós estamos a fazer por amor a eles. Outra questão que Jesus fala aqui no versículo 44, nós precisamos orar por aqueles que nos perseguem, por aqueles que não gostam de nós, por aqueles que nos fazem mal. Orar por eles. Sim. Essa é uma questão primordial, fundamental. Nós precisamos lembrar que Jesus é isso mesmo que ele fez na cruz, lembram? Sim, quando ele estava na cruz, Jesus ora a Deus, não tenhas em conta esse pecado, não tomes em conta, porque eles estão a fazer o que não sabem. Jesus deu o exemplo. Depois de Atos, nós temos o exemplo de Estevão, quando ele pede a mesma coisa e que esse pecado não seja tido em contra deles. Estevão faz isso. Paulo, no final da carta aos Romanos, ele faz uma declaração ali e ele fala que ele orava pela salvação dos judeus. Muitos desses judeus perseguiam Paulo, mas ele estava a orar para que eles pudessem conhecer a verdade e eles pudessem conhecer Jesus Cristo. Oras por teus inimigos, oras por aqueles que não gostam de ti, oras por aqueles que te fazem mal, mas não aquela oração imprecatória, não é? Senhor, manda o teu sol, mas bem quente mesmo para acabar com eles. Não, oras pela salvação deles. Essa é uma boa dica. O que nós precisamos fazer para poder
amar os nossos inimigos, orar por eles. Lembra o que diz ali no versículo 11 e 12 de Mateus 5, quando Jesus falava: Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Sim? A perseguição, os problemas por causa da nossa fé, sim, não é uma razão para nós estar tristes. Hoje nós não podemos estar reunidos, nós não podemos reunir, mas não é por causa da perseguição, é por cuidar um dos outros, por amor aos outros. Mas imagina em situação de perseguição, Jesus falava: sejam felizes, estejam felizes de que isso esteja a acontecer convosco. Mas por quê? Como que eu posso ficar feliz se eu estou a ser perseguido? Simples, porque a minha felicidade não está naquilo que as pessoas façam ou não façam comigo. A minha felicidade não depende, a minha alegria não depende se as pessoas gostam ou não gostam de mim. A minha felicidade, a minha alegria está em Deus. E isso que faz o todo para mim, não é? Eu estou a colocar, como o apóstolo Paulo fala em Colossenses, capítulo 3, os meus olhos nas coisas de arriba, coisas de cima, não nas coisas da terra. Eu preciso fazer esse exercício sempre de olhar para Deus e lembrar que eu sou peregrino nessa terra. Eu estou de passo. A minha verdadeira casa está lá. E eu preciso viver conforme a cultura de lá. E o que significa viver conforme a cultura de lá? É lembrar, a minha alegria está em Deus. Deus é suficiente, Cristo é suficiente para mim. Deixa-me aqui falar uma coisa, entre parênteses de novo. É muito triste quando alguém nos fala que está bem, tu podes acreditar em Jesus Cristo, mas tu precisas fazer isto mais para que tu sejas aceite por Deus. Então, o que eles estão a falar é que a Jesus Cristo não é suficiente. Quando nós na Bíblia encontramos que Jesus Cristo é suficiente, é suficiente. Eu não preciso mais nada. Eu não preciso mais nada além de ter um relacionamento pessoal com Deus. E se eu tenho um relacionamento pessoal com Deus, todas as outras coisas passam a um segundo lugar. Então, amar o meu inimigo é um desafio, é difícil? Claro que sim, mas é possível, porque eu experimentei primeiro o amor de Deus em Cristo Jesus. Há um salmo muito bonito, o Salmo 63, e diz ali no versículo 3: Porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. É Deus suficiente para ti? É Cristo suficiente para ti? Ou tu precisas que os outros te amem, que os outros sejam gratos para ti todo o tempo? Esse é um problema para mim, eu tenho que confessar. Muitas vezes eu esqueço de agradecer às pessoas pelo que eles fazem por mim, não é? E já teve a triste experiência de que essas pessoas se sangam comigo, porque, claro, o pastor não reconhece o meu esforço. E eu peço perdão, não é por isso. Nós precisamos reconhecer aqueles que nos ajudam, aqueles que estão perto de nós, nos ajudando, mas nós não podemos fazer, por outro lado, nós não podemos fazer as coisas esperando ser reconhecidos, não é? Esperando que por cada coisa que nós façamos recebamos uma placa. Nós fazemos as coisas por amor a Deus, em primeiro lugar, sim? E o reconhecimento, o único reconhecimento que nós desejamos é ser reconhecidos por Deus, que Deus esteja a nos ver. Não precisamos a gratidão, o reconhecimento público por aquilo que nós fazemos. Nós fazemos porque amamos ao Senhor e nós precisamos ter cuidado com isso. Jesus encerra essa secção, depois ele vai passar a outra, e ele deixa ali, ele vai colocar a vara, sim? Até onde que nós, qual que é o nosso objetivo na vida, como filhos dele, e ele diz ali no versículo 48, portanto, sede vos perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. E ali complicou tudo, não é? Porque
Tu não eres perfeito. Eu não sou perfeito. Eu estou muito longe disso. E isso é muito complicado. O que que Jesus quer falar? Estamos também sim, falando do amor e até vamos amar os inimigos. Mas agora Jesus coloca a vara muito alta mesmo. Por que que Jesus faz isso? Lembrando aquilo que ele já falou também ali no versículo 45, quando ele diz: para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. O que Jesus está a falar aqui não é que nós temos que lutar pela perfeição, no sentido de que eu tenho que ser um perfeccionista. Eu tenho esse problema, eu reconheço. É um problema ser perfeccionista, porque nunca uma coisa vai ficar bom da maneira que tu queres. Mas não é isso que Jesus está a falar aqui. Aqui está a falar que nós precisamos lutar sim, mas para que na nossa vida exista a evidência do amor de Deus por nós. Sim? Nós precisamos desenvolver caráter, nós precisamos desenvolver atitudes, nós precisamos desenvolver pensamentos conforme o nosso Pai. Sim? Então, sempre aquilo que nós façamos, aquilo que a maneira que nós vivamos, sempre tem que ser melhorável. Nós precisamos melhorar sempre. Mas não, de novo, por eu estar por cima dos outros, mas porque eu quero agradar ao Senhor e eu quero que o Senhor se agrade de mim. Isso significa que a minha obediência vai ser uma obediência completa, não uma obediência parcial. Sim? Uma coisa que eu falo sempre para meus filhos é uma meia obediência, uma obediência parcial é uma completa desobediência. Nós não podemos obedecer a Deus em algumas coisas, desobedecer-lhe em outras e tentar que depois balancear as coisas boas com as coisas más que nós fazemos. Não, nós precisamos viver uma vida de obediência, ainda que nisso nós tenhamos que morrer. Mas o próprio Jesus vai falar que aquele que quer ser o seu discípulo tem que pegar na sua cruz, sim? E cada dia ir por trás dele. Pegar a sua cruz é pegar em nós próprios, sim? E lembrar, reconhecer, eu sou limitado, eu sou fraco, eu preciso da ajuda do Senhor. Então, vamos praticar o amor aos inimigos. Vamos a lembrar que há muita coisa que está sendo pedida de nós, mas não, de novo, como uma maneira de ganhar méritos perante Deus. Não, eu não posso ganhar méritos perante Deus, mas como uma evidência do amor de Deus na minha vida. Já experimentaste o amor de Deus na tua vida? Já experimentaste o que significa ter um relacionamento pessoal com Cristo? Se ainda não é assim, eu peço que tu clames ao Senhor agora. Que tu peças ao Senhor, Senhor, eu quero ter um relacionamento contigo. Eu quero experimentar o que isso significa. Sim? E se nós podemos ajudar-te, por favor, entre em contato conosco. Nós queremos ajudar as pessoas a conhecer mais de Deus e a poder experimentar o que significa ter um relacionamento pessoal íntimo com o Criador do mundo e com o nosso Redentor pessoal, Jesus Cristo. Crente, experimentas o amor a teus inimigos? Estás a amar aqueles que talvez não gostem de ti? Sim? Ou a tua primeira maneira de reagir, que é natural para nós, não é? É tentar rebater ou tentar fazer o dobro daquilo que te fizeram. Lembra, tu eres diferente. Não por tua causa, não porque tu eres especial, mas por causa daquele que te amou e entregou o seu filho por ti. É um grande desafio, mas Jesus nos faz esse mandato. Nós temos que ser perfeitos, completos, desenvolvidos, como porque o nosso Pai Celeste, ele é perfeito. Então, precisamos trabalhar toda a nossa vida, até o dia que o Senhor nos chamar, para que isso aconteça em nós. Vamos orar para pedir a ajuda do Senhor nesse sentido. Nosso Deus, obrigado. Obrigado pela tua graça, obrigado pela tua misericórdia. E obrigado, Senhor, por nos fazer lembrar quão fraco e quão limitado nós somos.
Deus, nós precisamos da tua ajuda, nós precisamos que tu sejas real em nós, porque reconhecemos, Senhor, é tão difícil amar aqueles que nos fazem mal, aqueles que não gostam de nós, aqueles que parece que tudo quanto nós façamos nunca está bem. Senhor, nos ajuda a poder seguir o exemplo do teu Filho Jesus Cristo, que ainda esmagado, ainda sofrendo, ainda com muita dor, ele orou por aqueles que estavam a fazer isso, clamando por misericórdia, clamando por perdão para eles. Nos ajuda, Senhor, nós queremos imitar ao nosso Redentor, ao nosso Salvador. Oramos a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Obrigado por estar ali. E eu quero convidar-te hoje às 3 da tarde, 15 horas. Vamos a estar a continuar o estudo em Romanos, capítulo 5. Estamos a falar sobre a justificação e vamos a estudar do versículo 12 até o final do capítulo, onde Paulo vai encerrar a ideia que ele estava a apresentar aos romanos sobre a justificação. Eu peço que tu nos acompanhes. Sim, e acompanhe os outros estudos também que estão ali no nosso canal do YouTube, aqui na página do Facebook, no Instagram também nós estamos. Então, por favor, acompanha-nos, nós queremos caminhar contigo, mais ainda nessa etapa onde há tanto para ver, não é? Mas há tanto também para conhecer do nosso Deus. Que o Senhor te abençoe e tenhas um bom domingo.